Good evening. Boa tarde. Last night, Ontem à noite, we talked about how we can be deceived falámos sobre como podemos ser facilmente and enganados how Jesus gave examples e como Jesus nos deu exemplos of the foolish virgins, das virgens loucas, the man without a wedding garment, o homem sem as vestes nupciais, the lukewarm, os mornos, Nicodemus. Nicodemos. They were all sincere. Eles eram todos sinceros. They were all deceived, No entanto, todos foram enganados thinking they were on the road to heaven. e pensavam que estavam a caminho do céu, And they were actually on the road to death. mas na realidade estavam a caminho da morte. And so we need to know E por how isso, to be on the road to heaven. nós precisamos saber como nos colocarmos a caminho do céu. We read in Philippians 2, 12 and 13, Encontramos na Epístola a Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, actually the last part. Filipenses 2. I think you all know the verse. Penso que todos conhecem os versículos. Work out your own salvation with fear and trembling. Just a second. Philippians 2:13. 13. Well, start with work out your own salvation. Part of 12, part of 13. Ok. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Most of us have been trying to work out our own salvation. A maior parte de nós tem tentado trabalhar para obter a salvação And we try to control ourselves. e tentamos controlar-nos. We know the first part of that text. Conhecemos sem dúvida a primeira parte, esta parte do texto. And many times we fear E muitas vezes tememos that we will ever gain eternal life. que não vamos conseguir atingir a salvação. But we have to learn the next part of the text too. Mas também precisamos de aprender a parte que vem a seguir, o versículo seguinte. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. And so when we learn how to let God work in us, Por isso, quando aprendemos a deixar que seja Deus a trabalhar em nós, then we can work out what God has worked in. então conseguimos produzir aquilo que Deus já fez dentro de nós. And then you will have victory. E então seremos vitoriosos. Then it works. Então funciona. Then salvation is possible. Então a salvação é possível. And so God has a part Por isso, Deus tem uma parte a desempenhar and we have a part. e nós temos também um papel a desempenhar. As we go through these steps, Ao revermos todos estes passos, you will realize that all of God's part chegaremos à conclusão que todos os pontos que fazem parte do papel de Deus has to do with working in us. têm a ver com o trabalho que Ele realiza dentro do nosso coração. All of our part Todos os pontos que constam da nossa parte has to do with working out what God has worked in. têm a ver com aquilo que nós conseguimos produzir depois de Deus ter trabalhado dentro de nós. And we will go through the steps. E vamos ver cada um destes passos. God always starts the work. Deus começa sempre o trabalho. Even before you were born,
Mesmo antes de nós termos nascido, God was already working to save you. Deus já estava a trabalhar para salvar cada um de nós. He tried to get your parents to be true Christians. Ele foi buscar pais, os nossos pais, e trabalhou com eles de forma a que eles fossem verdadeiros cristãos. So you could have been like John the Baptist, Para que nós pudéssemos ser exatamente como João Batista, filled with the Holy Spirit from your mother's womb. cheios do Espírito Santo desde o ventre da nossa mãe. But most of us didn't know. Mas a maior parte de nós não sabia isto. And so we were not filled with the Holy Spirit. Por isso, não recebemos ou não nos enchemos do Espírito Santo And our child could not be filled with the Holy Spirit. e na nossa infância não podíamos estar cheios do Espírito Santo. But every mother could have the privilege John the Baptist's mother had. Mas cada mãe podia ter tido o privilégio que a mãe de João Batista teve. I've talked with mothers Eu já conversei com algumas mães who understood the principle. que compreendiam este princípio. And it's wonderful how God can work with the children. E é maravilhoso ver como Deus pode trabalhar com as crianças. But if God cannot get your parents to respond, Mas se Deus não conseguiu trabalhar ou não trabalhou com os vossos pais, He works with you. Ele trabalha convosco. And He does everything possible to get your attention. E faz o possível e o impossível para captar a vossa atenção. We read in John 12:32. Lemos no Evangelho de João, capítulo 12, versículo Ai. 32. If I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. And so God has been drawing you. Por isso, Deus tem estado a atrair a nossa atenção. That's why you're here. É por isso que estão aqui. If He hadn't drawn you, you would not be here. Se Ele não vos tivesse chamado, cada um de vós não estaria aqui. And we read in Evangelism 264, Lemos no livro Evangelismo, página 264, the very first a primeira and the most important thing e a coisa mais importante is to melt the soul by presenting Jesus. é o derreter o coração ao conhecer Jesus, ao apresentar Jesus. Jesus as the sin bearer. Jesus é aquele que carrega os nossos pecados. The sin pardoning Savior. É Ele que perdoa e que nos salva do pecado. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal maneira that He gave His only Son, que deu o seu único Filho, not to condemn us, não para nos condenar, but to save us. mas para nos salvar. He wants to save each one. Ele quer salvar cada um de nós. All we like sheep have gone astray, Cada um de nós que aqui está somos como ovelhas perdidas. and all our sins were laid on Christ. E todos os nossos pecados foram colocados nos ombros de Jesus. Sometimes we don't understand it. Por vezes não conseguimos compreender esta verdade. Let me read this. Vou ler isto. Hating sin with a perfect hatred. Even though Jesus was hating sin, Mesmo que Jesus odiando o pecado, He yet gathered to His soul all the sins of the world. Ele conseguiu acarretar sobre si todos os pecados do mundo. Where did He gather your sins? Onde é que Ele foi buscar os teus pecados? Into His soul. Que transportou-os para dentro de si próprio. He had to know them all. Ele tinha que os conhecer todos. He had to feel your guilt, Ele tinha de sentir a vossa culpa. or you could not be saved. Ou então não haveria outra forma de sermos And you salvos. say, well, I wasn't even born when He was here.
E podemos dizer, bem, mas eu nem sequer era nascido quando ele esteve aqui. God knows the end from the beginning. Deus conhece o fim desde o princípio. God knew you. Deus sabia And He E Deus laid conhecia-o. all your sins on Jesus. e colocou todos os nossos pecados nos ombros de He already Jesus. bore them. Ele carregou com eles. But now you need to repent E agora precisamos do arrependimento so you can be saved. para que nos possamos salvar. He bore the punishment of the guilty. Ele sofreu o castigo que era devido aos pecadores. The guilt of every sin pressed its weight upon the divine soul of the world's Redeemer. A culpa de todo o pecador, de todo o pecado, foi colocada sobre os ombros e sobre o espírito do Redentor do mundo. The evil thoughts, Os pensamentos maus, the evil words, as más palavras, the evil deeds os maus atos of every son and daughter of Adam de todo o filho e filha de Adão called for retribution upon himself, ele chamou a si próprio, for he had become our substitute. porque ele tinha se tornado o nosso substituto. Though the guilt of sin was not his, Embora a culpa do pecado não fosse sua, his spirit was torn and bruised by the transgressions of men. o seu coração foi rasgado, foi magoado por todas as nossas transgressões. And the Bible says, he who knew no sin E a Bíblia diz que aquele que não conhecia pecado was made sin for us, foi feito pecado por nós, that we might be made the righteousness of God para que nós fôssemos apresentados como justos perante Deus, in him. nele, em Cristo. There is an exchange. Há aqui uma troca. But he already bore your sins. Ele já carregou com os nossos pecados. And now you must come to him. E agora, tudo o que nos resta é vir até Ele. As soon as Christ entered the wilderness Assim que Jesus entrou no deserto of temptation, da tentação, the weight of the sins of the world was pressing his soul. o peso dos pecados do mundo pesava sobre o seu coração. He knew the strength of indulged appetite Ele conhecia a força de se pactuar com o apetite, and unholy passion, as paixões descontroladas which controlled the world. que controlam o mundo. You think of all the sins that are in the world, Pensemos em todos os pecados que há no mundo. and Jesus bore them all. E Jesus carregou com todos eles. He knew it all. Ele conhecia-os todos. He felt the pull of it. Ele sentia o chamado, He o felt chamamento the de cada um ugliness deles. of it. Sorry. He felt the ugliness of it. Ele sentia que cada um destes pecados era muito feio, He was the guilty one. mas era ele o culpado. Sentia-se Yes. o culpado. We can't understand it, Isto é algo que nós não conseguimos compreender, but we must believe mas temos que acreditar nisto. what God has done for us. O que Deus fez por nós. Sometimes young people say, Por vezes os Jesus jovens doesn't dizem, understand us. Jesus não nos compreende. We have so many temptations today. Temos tantas tentações. He knew it all. Ele conhecia-as todas. And he had to gather all that corruption into his own soul as though he had done it. E ele teve que abraçar, digamos, todos esses pecados e carregá-los todos dentro do seu próprio coração, como se ele os tivesse praticado. And still keep himself pure. E mesmo assim manteve-se puro. In his closing hours while hanging upon the cross,
Nas últimas horas, quando já estava pendurado na cruz, he experienced to the fullest extent what man must experience. ele vivenciou até ao máximo aquilo que o homem deveria experimentar When we are striving against sin, quando estamos a lutar contra o pecado. the fullest extent. Até ao máximo ele vivenciou isto. The Bible says he himself bore our sins in his body on the tree. A própria Bíblia diz que Jesus experimentou no seu corpo todos os nossos pecados. Why? Porquê? That we might die to sin Para que nós pudéssemos morrer para o pecado and live to righteousness. e viver para aquilo que é correto. That's why he did it. Foi por isso que ele o And he fez. says, I have loved you with an everlasting love. E ele diz: Eu amei-vos com um amor eterno. Therefore, with loving kindness have I drawn you. E com amor eterno eu vos chamei a mim. Many children have never felt a father's love. Muitas crianças, muitos filhos nunca sentiram o que é o amor de um pai. They have experienced rejection, Sentiram a rejeição, harshness. a dureza. They have never felt real love from the Nunca Father. sentiram o amor verdadeiro de um pai. How can they believe that God loves them? Como podem acreditar que Deus os ama? It's very difficult. É muito difícil. And someone has to show them the Father's love. E alguém tem de lhes mostrar o amor do pai. When our boy was small, Quando o nosso filho era pequeno, I sensed he did not feel he could be saved. eu sentia que ele não conseguia perceber que podia ser salvo. I didn't understand why Eu não sabia porquê, until much later. até um pouco mais tarde. He had received very much rejection Ele tinha se sentido muito rejeitado from his teachers because he couldn't learn to read. dos seus professores porque não conseguia aprender a ler. He had dyslexia Ele tinha dislexia and he didn't know it e não sabia. and nobody else knew it. E ninguém mais sabia. And so they would think he was dumb or lazy. Por isso pensavam que ele era ou burro ou preguiçoso. And we didn't know it until he was 22. E só aos 22 anos conseguimos descobrir isto. And so he felt a lot of rejection. Por isso ele sentiu muita rejeição. And also he felt rejection from my husband Ele também sentia rejeição da parte do meu marido, because he couldn't learn like porque others. não conseguia aprender como as outras crianças. And when we found the Lord, E quando conhecemos o Senhor, I found a book encontrei um livro on dyslexia. sobre a dislexia. And I shared with him what his problem was. E partilhei com ele aquilo que era o seu problema. And he said, "Oh, mother, E ele disse: "Oh mãe, everybody thought I was dumb or lazy. toda a gente pensava que eu era o burro ou preguiçoso. You were the only one who still had faith in me." E foste tu a única que tiveste fé em mim." You see, children need someone to have faith in them. Veem que as crianças precisam que alguém acredite nelas. They need to know someone loves them, Precisamos de saber que alguém nos ama. regardless of their problems. Não importa que problemas possamos ter. We must have unconditional love. Temos que sentir amor incondicional. And then I told him, E depois eu contei-lhe: I said, read Desire of Ages. lê O Desejado de Todas as Nações. Oh, Mom, it's so hard. Oh mãe, é tão difícil. I said, never mind, try. Não interessa, tenta apenas. So he finally read Desire of Ages. Por fim, lá conseguiu ler O Desejado de Todas as Nações. And he came to me E chegou-se ao pé de mim and he said, e disse: Mother,
isn't it wonderful that God loves me? Mãe, não é maravilhoso saber que Deus me ama? Then he could surrender to God. Depois, ele só podia entregar-se nos braços de How Jesus. can you surrender your whole being to a God who you don't know loves you? Como é que não podemos entregar todo o nosso ser a um Deus que nos ama? And this is what he needed to know. E isto era o que ele precisava saber. When you feel God drawing you, Quando sentimos que Deus nos puxa para Ele, what is your part? qual é a nossa parte? Do not resist. Não devemos resistir. Do not resist. Não resistir. If he pleads with you to study the word, Se Ele insiste convosco para que estudemos, para que estudem a sua palavra, do it. façam-no. Because he knows you will find truth. Porque Ele sabe que ireis encontrar a verdade. I grew up in an Adventist home. Eu cresci num lar adventista. We didn't have English books in the home, Não tínhamos livros ingleses, and so we children never read any Spirit of Prophecy books. por isso nós, crianças, nunca líamos o Espírito de Profecia. We did have our Bibles, Tínhamos as nossas Bíblias, and I read my Bible e eu lia a minha Bíblia, many times, muitas vezes, but I didn't really study it. mas não a estudava na realidade. And so I was a surface Christian. Então eu era apenas uma cristã à superfície. Then when my father cried for help, Então, quando o meu pai realmente pediu ajuda, then I went to study. foi então que eu comecei a estudar. But before that, Mas antes disso, I didn't know I was lost. eu não sabia que estava perdida. And yet, God knew. No entanto, Deus sabia. He knew I was a foolish virgin. Ele sabia que eu era uma virgem louca. He knew I had no wedding garment. Ele sabia que eu não tinha vestes nupciais. And he would keep knocking at my door. No entanto, continuava a bater à minha porta. Study, Estuda, study. estuda. Oh, I heard it many times. Como eu ouvi isso tantas vezes. Study. Estuda. He knew if I would only study, I would discover my lost condition. Ele sabia que se eu estudasse, eu conheceria a condição perdida em que me encontrava. But I put it off. Mas eu adiava I was sempre. so busy working for God. Estava sempre tão ocupada a trabalhar para Deus. My husband was studying all the time. O meu marido estudava a toda hora. And he didn't come and say, Margaret, have you found this wonderful experience? E, no entanto, ele não vinha ter comigo a dizer: Margaret, já viste esta experiência maravilhosa? No. Não. He was studying theology. Ele estava a estudar teologia. And he didn't find it either. No entanto, ele não encontrava essa verdade. And so why should I waste my time studying? Então, para que perder o meu tempo a estudar? I didn't know I was lost. Eu não sabia que estava perdida. But when Father cried for help and I studied, it didn't take very long to know my condition. Mas quando o meu pai suplicou ajuda, em pouco tempo eu descobri que realmente estava perdida. So I stopped resisting. Então eu parei de resistir. If we do not resist, Se nós não resistirmos, we will be drawn to the foot of the cross. seremos levados aos pés da cruz. God will see to it. Deus encarregar-se-á If disso. you are wanting eternal life, He will lead you there. Se queremos realmente obter a vida eterna, Deus nos levará aos pés da cruz. And when I started to listen, E quando comecei a escutá-lo study, e a estudar, then He could show me foi então que Ele pôde mostrar-me my sins os meus pecados, and that I didn't have any righteousness, de que eu não tinha nenhuma justificação, just self-righteousness, só justificação pessoal, and that I was not ready for the judgment. eu não estava pronta para o julgamento. This is what it says. He will convict you. Isto é aquilo que realmente diz. Nós seremos, Deus condenar-nos-á.
God does not send messengers to flatter the sinner. Deus não enviará mensageiros para elogiar os pecadores. He lays heavy burdens on our conscience, Ele coloca fardos muito pesados na nossa consciência, so we will look for deliverance. para que nós possamos procurar a libertação. And I realized I was lost. E eu compreendi que estava perdida. What must I do? O que devo fazer? What is the next step? Qual é o próximo passo? Only acknowledge your guilt, Apenas reconhecer que somos culpados, that you rebelled against the Lord your God. que nos revoltamos contra o Senhor nosso Deus. If you get angry with someone, Se nos zangamos com alguém, who's to blame? quem é o culpado? Who's to blame? Quem é o culpado? Whose sin is it? De quem é a culpa? De quem é o pecado? It's your sin. É o pecado de cada um de nós. You cannot blame one other person, Não podemos culpar mais ninguém. no matter what they did. Não importa o que essa outra pessoa tenha feito. If you get impatient with your children, Se nós ficamos impacientes com os nossos filhos, who's to blame? quem é a culpa? What do we usually do? O que é que nós habitualmente fazemos? Blame the children. Culpamos as crianças. And then we don't go to God with our sins. No entanto, não vamos a Deus com And os nossos year pecados. after year we pile up sins of the heart. E ano após ano conseguimos fazer um monte de pecados, dos pecados do nosso coração. And never acknowledge our guilt. E nunca reconhecemos a nossa culpa. Blame someone else. Colocamos-la sempre nos ombros de outra pessoa. My father did it. O meu pai fez-lo, I did it. eu também o fiz, My husband did it. o meu marido também And I have fez. talked with many people, E já conversei com muitas pessoas and they have done it too. que também o fizeram. But brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, we cannot go to heaven with sin. não podemos ir para o céu com pecados. We must come to the foot of the cross Temos que nos colocar aos pés da cruz and acknowledge how we failed our families, e reconhecer que realmente falhamos com as nossas famílias, our parents. com os nossos pais. When I went home to visit my parents Quando voltei a casa para visitar os meus pais, after we came from the mission field, depois de voltar do campo missionário, and my father was asking, "What can I do?" e o meu pai me perguntava, afinal, o que é que eu posso fazer? What is righteousness? O que é justificação? In the evening, À noite, we knelt in a little circle, A história da Ajoelhamos humanidade num está pequeno repleta de círculo. grandes civilizações. and my brothers and sisters wanted us to A confess história da to one humanidade está another. repleta de e os grandes meus irmãos e civilizações. irmãs queriam Grande- que nos Essa confessássemos história uns você aos verá no outros, programa de Make hoje. sure Daniel all em sin Babilônia. was confessed. para termos a certeza de que todos os nossos pecados eram ali colocados e confessados. One of my sisters was kneeling right beside Father. Uma das minhas irmãs estava ajoelhada mesmo ao lado do nosso pai. He had deeply wronged her. Daniel Ele tinha-lhe em feito Babilônia. muito mal. And she looked up at him, Hoje eu E ela gostaria olhou de para tratar ele. com vocês hoping he could confess. Na esperança de que ele se confessasse ali. He couldn't do it. E ele não foi capaz. She didn't say a word. Ela não disse absolutamente nada, He Daniel knew. em Babilônia. mas ele sabia. The guilty know just what Hoje eu gostaria de sins they tratar com need to vocês confess. sobre Aqueles que são culpados sabem perfeitamente que pecados devem confessar. And he couldn't do it. E ele não foi capaz de o fazer. And he jumped up and he ran outside. Levantou-se rapidamente e saiu lá para fora. And I jumped up and went after him E eu levantei-me rapidamente e fui a correr atrás dele, to protect him. para o proteger.
Because I remembered Porque me lembro when I was a child, de quando eu era criança, if father had to take the blame, se o pai tinha que levar com as culpas, he would threaten to kill himself. ele ameaçava matar-se. He could not take the blame. Ele não podia sentir-se culpado. And I went to him, it was dark outside. Era escuro lá fora e eu fui ter com ele, I put my arms around his neck. pus os meus braços à volta do seu pescoço. He was no taller than I was, Ele não era muito mais alto do que eu and I held him tight. e apertei-o muito nos meus braços. I was his favorite daughter. I was his Eu era a favorite sua daughter. filha favorita, I was his most a sua filha mais obediente. I was his second oldest of 11 children, Era a segunda filha mais velha dos 11 filhos que ele tinha. and he and I had always had a good relationship. E sempre tivemos um bom relacionamento, os dois. And I said, Lord, what do I tell my father? E eu disse, Senhor, o que é que eu vou dizer ao meu pai? And the Lord gave me strong words. E Deus deu-me palavras fortes. I said, Dad, Eu disse-lhe, pai, the reason you get so tense a razão pela qual ficas tão tenso when all your children come home for a visit quando todos os teus filhos vêm a casa para te visitar is because you are so afraid we are going to talk about our childhood. é porque tu tens muito medo que todos nós comecemos a falar da nossa infância. I said, you have so deeply wronged your children. Tu fizeste tanto mal aos teus filhos. The only one you have not wronged is me. A única a quem tu não fizeste mal sou eu. He said, Margaret, Ele disse, Margaret, I have wronged you too. eu também te fiz mal. What was he doing? Por que é que ele o fez? What was he doing? Por que é que ele o fez? For the first time, Pela primeira vez, acknowledging his guilt, pela primeira vez, ele reconheceu a sua culpa. taking the blame. Ele carregou em si a sua culpa. And then he took me into the house, Depois levou-me para casa, into a private room, para um quarto à parte, and then the guilt just poured out. e a culpa apenas fluía de si. The guilt of his youth, A culpa da sua juventude, the guilt of his fatherhood. a culpa dele próprio enquanto pai. And he said, Margaret, the guilt is just crushing me. E ele disse, Margaret, a culpa esmaga-me. Of course. Claro, If you always blame others, se sempre culpaste os outros you are left with all the guilt. e ficaste sempre com a culpa dentro de ti And you don't go to God to be free. e nunca foste a Deus para que Ele te libertasse. And he said 2 years ago he was rebaptized, Há 2 anos ele foi rebatizado, hoping for the guilt to leave, esperando que a culpa saísse dele, o libertasse, but it only got worse. mas só Deus pode trabalhar. Why? Porquê? Nobody led him to the foot of the cross. Ninguém o tinha levado aos pés de Cristo, aos pés da Nobody cruz. showed him how to die to self Ninguém lhe tinha mostrado como morrer para o seu próprio eu and how to be cleansed from all unrighteousness e como ficar limpo e justo and how to be born again. e como nascer de novo. And he just rose from the baptismal tank, E ao the sair same do person, batistério, ele era exatamente a mesma pessoa, still carrying all his guilt. carregando as suas próprias culpas. And when he cried, Margaret, help me, E quando ele gritou, quando me disse, Margaret, ajuda-me, I couldn't help him, eu não o pude ajudar. but I went home to study, Mas fui para casa estudar and I found the answers. e encontrei as respostas. We read, Lemos, God reveals to us our guilt
Deus revela-nos a nossa culpa that we may flee to Christ para que possamos ir ter com Cristo and be set free. e ser libertados. The guilty know just what sins to confess, Aqueles que são culpados sabem exatamente que pecados confessar, that their souls may be clean before God. para que os seus corações se apresentem limpos perante Deus. Jesus is now giving them opportunity Jesus está agora a dar-lhes essa oportunidade and to repent in deep humility. de arrependimento em profunda humildade. Those who have not humbled their souls before God Aqueles que não humilharem os seus corações perante Deus, in acknowledging their guilt reconhecendo as suas culpas, have not yet fulfilled the first condition of acceptance with God. ainda não prefazem a primeira condição para serem aceitos perante Deus. My father had not fulfilled the first condition. O meu pai não tinha atingido essa primeira condição. All those years, Em todos esses anos, always blaming others sempre culpando os outros when he failed. quando ele falhava. I had done the same. Eu tinha feito exatamente a mesma coisa. I didn't do big sins like my father, Eu não pequei tanto quanto o meu pai, but sin is sin. mas pecado é apenas pecado. And when I had resentment toward my husband, E quando eu sinto ressentimento para com o meu marido, I blamed him. eu culpava-o a ele. It's easy to do. É fácil fazer isso, Yeah. Because he did something I didn't like. porque ele fez uma coisa, qualquer coisa que eu não gostei. And so you feel you have the right Por isso sentimos que temos o direito to have a wrong feeling. de ter esse sentimento errado. No. Não. If we are Christians, Se somos cristãos, we have given up the right desistimos desse direito, to allow Satan to control our feelings. desistimos do direito de deixar que Satanás controle os nossos sentimentos. But I had not understood that. Mas eu não tinha compreendido esta verdade. And we read in Review and Herald 1901, Lemos na revista Review and Herald de 1901: come to Christ just as you are. Venham a Cristo tal qual estão. Contemplate his love Contemplem, until your hard heart is broken. contemplem o seu amor até que os vossos corações endurecidos sejam completamente quebrados. When I discovered the way, Quando descobri o caminho, I prayed, now Lord, send me back to my father. então eu disse: Senhor, manda-me de volta para o meu pai. Let my family call me Que a minha família me chame and let them offer to pay my way. e que sejam eles a pagar a minha ida. I wanted to be sure God was sending me. Eu queria ter a certeza de que era Deus que me estava a enviar. And so I made myself a little notebook Por isso arranjei um caderninho de notas so I could share with them, para poder partilhar com eles and then I waited e depois esperei. and I prayed, E orei and about 2 months later, e cerca de 2 meses mais tarde, one of my sisters phoned. uma das minhas irmãs telefonou-me She said, Margaret, help me. e disse: Margaret, ajuda-me. What's wrong? O que é que se passa? My daughter has run away from home, A minha filha fugiu de casa. 19-year-old girl. Uma jovem de 19 anos, She's with a man. está com um homem, She's on drugs. está a tomar drogas. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. I said, well, Eu disse: bem, Tom and I o Tom e eu have just found the Lord a few months ago. encontramos o Senhor há uns meses atrás. We feel for the first time we could help a sinner. E sentimos que pela primeira vez podemos ajudar um pecador. Would she come and visit us? Será que ela poderia vir visitar-nos?
I don't know where she is. Eu não sei onde ela está. I said, never mind. Não interessa. We will pray. Vamos orar. And if we can help her, E se pudermos ajudá-la, she will come. ela virá. So we prayed. Então nós oramos. In 1 week, she was there. E numa semana ela veio. The man had left her. O homem tinha a deixado. She didn't know where to go. Ela não sabia para onde ir. Her mother said, your auntie would like you to visit. E a mãe disse-lhe, a tua tia gostaria que tu fosses visitá-la. And there she was. E ali estava ela. She didn't come to find Christ. Ela não veio para encontrar Cristo. She came for something different to do. Ela veio apenas para encontrar algo diferente para fazer. And when I tried to make conversation with her that first evening, E nessa primeira noite, quando tentei entabular conversa com ela, I thought, Lord, how do you reach her heart? eu pensei, meu Deus, como é que eu vou atingir o seu coração? What do you say? O que é que eu vou dizer? How do you approach a 19-year-old girl? Como é que nós abordamos uma jovem de 19 anos? Stubborn, Teimosa? rebellious. Rebelde? I prayed. E eu orei. I said, Lord, I don't know how to reach her heart. E eu disse, Senhor, eu não sei como chegar ao coração dela. I don't know how to open the door. Eu não sei como abrir a porta. Will you open the door? Poderás tu abrir a porta? And as I was praying, E à medida que eu ia there was a orando, knock at the door. ouvi alguém bater à porta. And I went to the door, Fui abrir a porta. and there was a Seventh-day Adventist minister's wife Ali estava a esposa de um pastor da igreja adventista, from right next door to us. que vivia na porta ao lado. We had just moved there. Nós tínhamos acabado de nos mudar para We lá didn't know her really. e ainda não a conhecíamos. And she said, Margaret, E ela disse, Margaret, I sense that you and your husband are finding something real in Christianity. e ela disse-me, Margaret, eu sinto que a irmã e o seu marido encontraram algo de muito verdadeiro no cristianismo. Will you share with me? Importa-se de partilhar comigo? I want it too. Eu também quero essa revelação. Well, it was easy to sit down and talk with this lady, Foi muito fácil sentar e conversar com esta senhora. and I drew the 3 hearts and I talked about how to come to Christ. E desenhei os 3 corações e falei da facilidade de chegar aos pés de Cristo And about the power of the gospel. e sobre o poder do Evangelho. We spent quite a while. E ainda passámos um bom bocado juntas. And the whole time, my niece was in the room. E durante todo este tempo a minha sobrinha estava naquela And she sala was listening. e estava a ouvir. I was not preaching to her. Eu não estava a pregar para ela. I was sharing with this lady. Eu estava apenas a partilhar com aquela irmã. When the lady left, Quando a senhora se foi embora, my niece, a minha sobrinha, her name was Sharon, cujo nome é Sharon, Sharon turned to me. a Sharon virou-se para mim She said, Auntie, e ela disse, tia, if there's that much power in the gospel, se há assim tanto poder no Evangelho, there's hope for me. então há esperança para mim. I said, why do you say that? E eu perguntei, por que é que tu me dizes isso? She said, you know me. E ela disse, tu conheces-me, You know how stubborn I am. sabes quão teimosa eu sou. I said, yes, E I know. eu sei. She said, I watched my parents, E ela disse, eu vi os meus pais. and her father was a church school teacher, E o pai dela era um monitor da escola sabatina. They did not have victory. Eles não tinham, They did not have victory. eles não tinham alcançado a vitória. I watched my friends' parents. Eu observei os pais dos meus amigos. They did not have victory. Eles também não tinham alcançado a vitória. You see, young people are watching us.
Veem como os jovens nos observam? I watched my teachers. Eu observei os meus professores They did not have victory. e eles também não tinham a vitória. So I came to the conclusion, Então, cheguei à conclusão if they have tried so many years de que se eles tentaram durante tantos anos and there is no victory, e não obtiveram a vitória, with my stubborn nature, com a minha natureza teimosa, I might as well not even try. nem me dou ao trabalho de tentar. And so I have decided to enjoy the world. Por isso decidi desfrutar das coisas do mundo. And she said, I love sin, E ela disse-me, eu adoro o pecado. and my conscience doesn't even bother me anymore. E a minha consciência já nem me ataca. But Mas, if there is that much power, se há tanto poder, there's hope. também há muita esperança. Do you see? Estão a ver? They are looking Eles to estão à see procura. an overcoming Christian. They are watching to see an overcoming Christian. Eles estão à procura de ver como um cristão se transforma, se compõe. And she had not seen anyone. E ela não tinha encontrado nenhum. Can you imagine how I felt? Podem imaginar o que eu senti. I was thrilled. Eu estava super feliz. The Lord had opened the door. O Senhor tinha aberto a porta. We had a wonderful talk, Tivemos uma excelente conversa. then we went to bed. Depois fomos nos deitar. The next morning, the door was closed. E na manhã seguinte a porta estava fechada. I did not push it open. Eu não a forcei aberto, não a abri. Adventist young people have been pushed and pushed. Os jovens pushed. adventistas têm sido empurrados e empurrados e empurrados. And yet they Forçados. have not seen Christianity in the parent. E não têm visto o cristianismo nos seus pais. And so we were just living our Christianity. Por isso, apenas se vive o cristianismo. And later she told us, E ali ela contou-nos, I was watching you. eu estava a observar-vos. Yeah. She went out on the street. Ela saiu, She got a job at McDonald's. encontrou um trabalho no McDonald's, She hardly came home for meals. quase que não vinha à casa a tomar as refeições She did her own thing. e fazia as suas coisas. And we kept praying. E nós continuamos a orar. Lord, work on her heart. Senhor, trabalha no seu coração. One day she came home Um dia voltou a casa and I was pleading with a friend e eu insistia com uma amiga on the telephone ao telefone to come back para voltar, because she had left her husband, who was a minister, and had run off with another minister. porque ela tinha deixado o seu marido, que era pastor, e tinha se juntado com outro senhor, que também era pastor. And Sharon heard me pleading with her. E a Sharon ouviu-me a insistir e a pedir com intensidade com esta pessoa. And when I was finished, Quando acabei, she said, Auntie, ela disse-me, tia, you brought me here to find Christ, didn't you? tu trouxeste-me aqui para eu encontrar Cristo, não foi? I said, yes. E eu disse, sim. Aren't you disappointed? Não estás desapontada? I said, Lord, here's an opening. E eu disse, Senhor, está aqui tenho aqui uma abertura. Tell me what to say. Diz-me o que eu devo dizer. It says the angels will put words in our mouths A Bíblia diz que os anjos colocarão palavras na nossa boca, if we ask. se nós pedirmos. And I said, no, I am not disappointed. E eu disse, não estou de todo desapontada. The Lord has long-range plans for you, O Senhor tem planos a longo prazo para ti. and I am trusting
the Lord. E eu confio no Senhor. Oh, she heaved a sigh of relief. E ela suspirou de alívio. I was not going to push her. Eu não estava a forçá-la. I was going to leave her free to choose. Eu ia deixá-la livre para ser ela a escolher. And she opened up a little more, Então ela foi se abrindo um bocadinho mais, but again she was out on the street. mas de novo voltou para a rua. One day she came home. Um dia voltou para casa, She brought a man. trouxe um homem She had spent the weekend with com him. quem tinha passado o fim de semana. He was a married man. Era um homem casado And she said, Auntie, will you share the gospel with him? e disse: Tia, importas de partilhar o Evangelho com ele? I said, well, E eu disse: Bem. but I sat down and I shared the gospel with him. Mas sentei-me e partilhei o Evangelho com ele. After he was gone, Depois dele se ter ido embora, I said, Sharon, what are you doing? eu disse: Sharon, o que é que tu estás a fazer? You lead him into sin, Estás a levá-lo para o pecado. and then you bring him to me to share the gospel. E depois trá-lo a mim para eu lhe apresentar o Evangelho. She said, Yes, I know, Eu disse: Sim, eu sei. but I believe that anyone can be saved Mas eu acredito que qualquer pessoa pode ser salva, except me. exceto eu. Ah, there was still a barrier. You see, we Havia have to pe- find out what the barriers are. Havia ainda uma barreira. Por isso, nós temos que saber quais são as barreiras que existem. So I started praying. Por isso eu comecei a orar. Lord, show me, what does she need? Por favor, Senhor, mostra-me o que ela precisa. And then it was time for her to go home. Estava na altura dela voltar para casa. And I said, Lord, please show me before she leaves. E eu disse: Senhor, mostra-me antes que ela se vá What embora. is it that is keeping her from believing God can save her? Mostra-me o que a está a impedir de mostrar que Deus a pode salvar. And just before she left, E mesmo antes dela partir, God impressed me Deus impressionou-me to say, a dizer: Sharon, Sharon, if you ever want to follow Jesus, se alguma vez quiseres seguir Jesus, don't start by trying to give up your sins. não comeces tentando deixar os teus pecados. Start by getting to know Jesus. Começa por tentar conhecer Jesus. I said, take the Bible and the spirit of prophecy Eu disse-lhe: pega na Bíblia e no espírito de profecia and just immerse yourself in the things of God. e embrenha-te apenas nas coisas de Deus. Spend hours at the feet of Jesus Passa horas aos pés de Jesus, and get to know him. de forma a poderes conhecê-lo. There are many Adventist children don't know Jesus. Há muitas crianças adventistas que não conhecem Jesus. She didn't say she would. Ela não disse que o ia fazer She went home. e foi-se embora para casa. We kept praying. Nós continuámos a orar. 2 months later, she phoned. 2 meses mais tarde, ela telefonou She said, Auntie, e ela disse-me: Tia, I have done what you said I should do. eu fiz aquilo que tu disseste que eu devia fazer. For 2 months, I have just filled my mind with the things of God. Há 2 meses que eu não faço outra coisa senão encher a minha mente com as coisas de Deus. I can hardly believe what is happening. E mal posso acreditar no que está a acontecer. My whole heart and mind are being drawn to Jesus, O meu coração e a minha mente estão a ser atraídos para Jesus. and I don't even care about sin anymore. E já não me importa o que é o pecado. Who had done it? God had done it. Quem o fez? Deus fez, produziu este milagre. That was her barrier. Essa era a barreira dela. She didn't know God. Ela não conhecia Deus.
And when she got to know him, E quando começou a conhecê-lo, he could work to Ele- break her heart. ele pôde finalmente quebrar o seu coração. Come to Christ just as you are Venham a Cristo tal qual estão and contemplate his love e contemplem o seu amor until your hard heart is broken. até que os vossos corações duros sejam quebrados. It is the virtue that goes forth from Jesus É a virtude que sai de Jesus which helps the heart to turn away from sin. que ajuda o coração a virar as costas ao pecado. It is Christ's virtue É a virtude de Cristo that makes repentance real. que faz com que o arrependimento seja real, seja verdadeiro. And we expect them to do it on their own. E nós esperamos que eles o façam sozinhos. They need to spend time with Jesus. Eles precisam de passar tempo com Jesus. God brought her to repentance. Deus trouxe-a ao arrependimento. It's a gift from God. É um dom de Deus. And then it was easy for her to confess and forsake her sins. Depois foi fácil ela arrepender-se e confessar os seus pecados, Because she allowed God to do his part. porque ela permitiu que Deus fizesse a sua parte. The Bible says in Proverbs 28:13, A Bíblia diz, em Provérbios 28:13, he that covers his sins shall not prosper, Provérbios 28, but whoso confesses and forsakes them shall have mercy. o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Christ is able to save to the uttermost all who come to him in faith. Cristo pode salvar todos aqueles que vêm ter com Ele. He will cleanse them from all defilement Ele limpa-os de todo o pecado, if they will let him. se nós o deixarmos. But if they cling to their sins, Mas se cada um guardar para si os seus pecados, they cannot possibly be saved. não há possibilidade de aqueles que guardam os seus pecados serem salvos. For the righteousness of Christ Porque a justificação de Jesus covers no sin unrepented of. não cobre nenhum pecado que não seja, para o qual não haja arrependimento. God cannot cover sin in us. Deus não vai cobrir nenhum pecado que haja He em can nós. take it away Ele pode tirá-lo de nós and then cover us, e depois cobrir-nos, but he cannot cover sin. mas não cobrirá o Yes. pecado. There are many who try to reform by correcting this or that bad habit. Há aqueles que têm tentado cobrir ou corrigir este ou aquele mau hábito. They confess this thing and this thing, Confessam isto ou aquilo, but they never give the heart. mas nunca entregam o coração. They never give the whole being. Nunca entregam todo o seu ser. What can God do? O que é que Deus pode fazer? He just keeps knocking at the door, Ele continua a bater à porta, trying to get them to understand what is needed. tentando levar estas pessoas a compreender o que é realmente necessário. My son, give me your heart. Meu filho, entrega-me o teu coração. Give me your whole being. Entrega-me todo. Are you with Satan? Eu não posso partilhar-te com Satanás. I must have you completely. Eu tenho de ter-te todo para mim. It's very important we understand this. É muito importante que compreendamos esta verdade. The Christian life is not a modification
or improvement of the old, A vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da vida passada, da vida antiga, but a transformation of mas uma nature. transformação da natureza. That was in your lesson today. That was in your Sabbath school lesson today. Isto estava na nossa escola sabatina hoje, na lição da escola sabatina. There is a death to self and to sin, Há uma morte para o eu e para o pecado. and a new life altogether. E uma vida inteiramente nova. How do you die? Como é que se morre? How do you go all the way with Christ? Como é que se vai, como é que se percorre o caminho com Cristo? I struggled with that. Eu lutei com este pensamento. And finally, I understood. Finalmente, compreendi. If you are dead Se estiver morto and you are lying here in a coffin, e estiver aqui, deitado num caixão, what will you do o que é que fará? if I come to you Se eu chegar perto and I de si slap your face e lhe der um estalo na cara and I do all evil things against you? e fizer as maldades todas consigo, What will you do? o que é que fará? Nothing. Nada, Nothing. You are dead. porque está morto. You have given up all your rights to react to other people no matter what they do. Já desistiu de todos os seus direitos de reagir, de fazer maldades. I said, Lord, I understand. E eu disse, Senhor, eu compreendo. I have to be dead Eu tenho que morrer to sin, para o pecado, to self. para o meu eu. I must give up the right Eu tenho que desistir do direito to react in Satan's ways. de reagir da forma como Satanás quer que eu reaja. I want to be alive to God Eu quero estar viva para Deus and act in God's ways. e agir em conformidade com os caminhos de Deus. If you come alive to God, Se, portanto, se viverem para Cristo and I come to you, e eu chegar ao pé de and I do vós the same things, e eu fizer as mesmas coisas, what will you do? o que é que fará? Eu não sei. He doesn't know. Ele não sabe. I'll tell you. Eu vou dizer-lhe. You will say, Father, forgive her. She doesn't know what she's doing. Ele dirá, Pai, perdoa-lhe, porque ela não sabe o que está a fazer. You will pray for me. E vai orar por mim. You will love your enemy E vai amar o seu inimigo. and do good to those that hate you. E vai fazer o bem àqueles que o odeiam. That's God's kind of love. Esse é o tipo de amor que é o amor de Deus. But what do we usually do? Mas o que é que normalmente nós fazemos? We get right in there with Satan and fight the battle. Entramos no jogo de Satanás e lutamos a batalha que ele quer que And lutemos. we use Satan's power E usamos o poder de Satanás to react. para reagir. How sad. Que triste que isto é. How sad. Que triste. Yeah, I did it. I didn't think Eu não pensava what I was doing. naquilo que eu estava a fazer. When I got upset with my Quando husband ficava zangada com o meu marido or irritated with the children, ou irritada com os meus filhos, I didn't realize I was using Satan's power. eu não compreendia que estava a usar o poder de Satanás. We have to think this through. Temos que pensar nisto. Are we really Christians? Somos realmente cristãos Or are we just acting something? ou estamos apenas a representar um papel? And as soon as we're tempted, E assim que somos tentados, we yield to Satan. nós submetemos-nos a Satanás. And we get angry, E ficamos zangados, we get irritated, irritados, we get impatient, impacientes, we yell. gritamos, We want everybody to do it the way we want it. queremos que todos façam aquilo da forma como nós achamos que deve ser feito. That's Satan's way, Esse é o caminho de Satanás, not God's. não o de Deus.
I said, okay, Lord, I understand. E eu disse, ok, Senhor, eu compreendo. I want to die. Eu quero morrer. I want to die to sin Eu quero morrer para o pecado and come alive to you. e viver de novo para ti. I give up my right Eu desisto do meu direito to react toward my de husband, reagir para com o meu marido, no matter what he does. não importa o que ele faça. I give up my right Eu desisto do meu direito to get irritated with my de children, me irritar com os meus filhos, no matter what they do. não importa o que eles I façam. must have patience and kindness Eu and tenho que ter understanding. paciência e bondade e compreensão. One father told me, Um pai disse-me, when my children are disobedient quando os meus filhos são desobedientes and I don't get angry, e eu não fico zangado, I could never punish them. eu nunca consegui castigá-los. So you use Satan to punish your children. Então, usamos Satanás para castigar os filhos. How awful. Que mau. No wonder children become rebellious. Não admira que as crianças fiquem rebeldes. What should a father do? O que deve um pai fazer? Come, child, Vem, filho. let's talk it over. Vamos conversar sobre o Let's assunto. pray about it. Vamos orar sobre o assunto. Let's see what the problem is here. Vamos ver qual é o problema. What a difference it would make. Que diferença faz? Ellen White said she did that every time, Ellen White diz que fazia isso muitas vezes and they were always brought to repentance, e que eles, os filhos, sempre se arrependiam and then they did not need punishment. e então não precisavam de ser castigados. When God can bring you to repentance, does He punish you? Quando Deus faz com que nos arrependamos, será que Ele nos castiga? No. Não. He's so thankful you've repented. Ele fica feliz pelo nosso arrependimento. He holds out His arms and welcomes Ele you. estende os seus braços e dá-nos as boas-vindas. But so many children are punished E tantas crianças são In castigadas e ficam zangadas like my father did pelo que o meu pai fez and my husband, e o meu marido and then they don't go to the child and make up e não vão ter com o filho, fazer as pazes and love the child. e amar a criança. Total rejection. É a rejeição total. So sad. É tão triste. Consider yourself dead to sin, Temos de nos considerar a nós próprios mortos para o but pecado, alive to God. mas vivos para Deus. We cannot be half the Lord's and half the world's. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. We are not God's children unless we are such entirely. Não somos filhos de Deus a menos que os sejamos completamente. That's what Jesus meant when He said in Luke 14, Isto era o que Jesus queria dizer em Lucas, capítulo 14. whoever does not forsake all that he has cannot be my disciple. Luke 14. 33. 14. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. He still loves us. Ele continua a amar-nos. He will continue to knock at the door, Ele vai continuar a bater à nossa porta, but he cannot save us mas não pode salvar-nos if we don't go all the way. se não caminharmos, se não fizermos o caminho todo com Ele. God will not occupy a divided heart Deus não ocupará um coração que se encontra dividido, or reign from a divided throne. ou reine num trono que está dividido. Think of it in a practical way. Vamos pensar nisto de uma forma prática. We are to be the bride of Christ. Estamos prestes a ser a noiva de Jesus. I know there's maybe 2 or 3 or 4 or 5 young men in this audience. Conheço 3, 4, 5 homens no meio deste público Who are not married, que não são casados and they may be looking for a wife. e talvez estejam à procura de uma esposa. They should.
E têm esse direito, if they are old enough. porque já têm idade para isso. And by, this young man finds a lovely woman, E este homem encontra esta linda esposa, esta linda mulher, and they learn to love each other, e aprendem a amar-se um care ao for outro each other. e a tomar conta um do outro. And the young man says, "Will you marry me?" E o jovem diz: casas comigo? And she says, "Yes, I love you very much, E ela diz: sim, eu aceito, amo-te muito, but I also love this one. mas também eu amo aquele. Is that okay?" Será que isso está correto? What will the young man say? O que vai dizer o jovem? Forget it. Esquece. He will not want to share her. Ele não vai querer partilhá-la com o outro. Neither does God share you with Satan. Nem Deus nos partilha com Satanás. You cannot serve two masters. Não podemos servir dois senhores. You are either on God's side Ou estamos do lado de Deus, or on Satan's side. ou estamos do lado de Satanás. You cannot be both. Não podemos estar dos dois lados. He never shares the throne of your heart with Satan. Ele nunca partilha Never. o trono do nosso coração com Satanás. He must be your Lord and Master, Ele tem de ser o nosso Senhor e Salvador, your husband. o nosso marido. That's why he says, Por "Give isso ele me diz: all your heart, dá-me, filho meu, o teu coração, not just part." e não apenas uma parte dele. Go all the way with Christ. I think you would like to close about now, and I'm only halfway through. Está na hora de terminar e eu apenas cheguei a metade do caminho And there are still very important things to share e ainda há muitas coisas importantes para partilhar convosco of how to be born again and how to keep from falling afterward. como nascer de novo e como nos impedirmos de cair de novo outra vez. Will you come back tomorrow night, Será que os irmãos vão vir outra vez amanhã? please? Por favor, Because it's very important, porque é muito importante the other steps. tomarem conhecimento dos outros passos. And it's amazing how we can have victory. E é impressionante vermos a forma como podemos obter a vitória, Moment by moment, momento a momento, when we know God's way of escape. quando sabemos a forma de Deus atuar. So please come. Por favor, venham amanhã. If you can't possibly make it, Se por acaso não puderem estar presentes, there will be a DVD. A DVD. haverá um DVD. But I would rather you come back. Mas eu preferia que os irmãos voltassem. Let's close with prayer. Vamos terminar com uma oração. Heavenly Father, Querido Pai, we have talked about many things, falámos sobre muitas coisas, but especially mas especialmente that you love us so much. falámos sobre a forma como Tu nos amas tanto, You want to save us, a forma como Tu nos queres salvar. but you can't do it unless we give you all our heart. E sobre como Tu não o podes fazer a menos que Te entreguemos o nosso coração. Help us to realize what is most important Ajuda-nos a compreender o que é mais importante and what will make life the happiest e o que fará a nossa vida mais feliz when we are not double-minded, quando não temos uma mente dividida, but we come mas quando nos just as we aproximamos are
tal como nós estamos, and fall at your feet e caímos aos teus pés in repentance. em arrependimento. Father, help each one of us Pai, ajuda cada um de nós to do this. a fazermos isto. In Jesus' name, No nome de Jesus te pedimos. Amen. Amém.